Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão escutando aqui. Esse é mais um episódio aqui do nosso podcast, do nosso Imunidade Mental. E hoje a gente queria falar sobre o porquê é importante entender o modelo cognitivo nas regulações emocionais, como isso funciona. Eu sou o Diego Falco, sou professor, autor best-seller em terapia cognitivo-comportamental, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E temos aqui conosco o Gerson, quem é você? Eu sou Gerson Poças, psicólogo, especialista em TCC, trabalho com as neurociências também, e estamos aqui para falar sobre regulações emocionais aí, no que diz respeito também às neurociências. Perfeito, né? Então a primeira coisa que é bacana aqui demonstrar, o que seria a questão das emoções, como a gente fala assim na questão do modelo cognitivo, né? Para quem não sabe, o modelo cognitivo ele funciona da seguinte maneira, né? Nós acreditamos que frente às mais variadas situações da nossa vida, nós temos o que nós chamamos de pensamentos automáticos. E esses pensamentos automáticos, eles geram na gente uma emoção, isso aqui é para ser um coração, eles geram um comportamento e também uma resposta fisiológica. E aí, quando a gente fala nas emoções de forma geral e até mesmo em regulação emocional, a gente está falando aqui no foco a emoção, então é raiva, tristeza, ansiedade, e junto com isso as respostas fisiológicas que costumam ter ali uma relação. Então assim, quando a gente entende, né, que o pensamento automático, né, a interpretação a respeito de uma situação é o que leva a gente ter uma emoção negativa, disfuncional, que causa muito sofrimento e coisas nesse sentido. A gente entende que quando a gente acaba... Opa, tem uma coisa nada a ver aqui, ó. Nada a ver o celular. Quando a gente entende que é o pensamento automático, que é a interpretação aqui, que leva a essa emoção, essa resposta fisiológica. Então, na TCC, a gente acredita que quando a gente realiza alterações neste pensamento automático, nessa forma de enxergar as situações, a gente acaba conseguindo regular. Então, uma das formas de regular a nossa emoção, a nossa resposta fisiológica, aí é justamente alterando a forma que nós interpretamos as situações. Se eu interpreto as situações de uma maneira mais funcional, de uma maneira principalmente mais realista, aquela resposta costuma ser menos intensa. Não quer dizer que às vezes eu não vou ficar ansioso, vou ficar triste, vou sentir raiva, mas vai ser menos intenso. Principalmente a interpretação secundária. Quando eu tenho aquela emoção e eu interpreto isso como algo terrível, né? Então, tipo, ai meu Deus do céu, é terrível sentir aqui, né? Essa ansiedade, é terrível sentir essa tristeza, é terrível sentir essa raiva. Isso, de certo modo, intensifica a minha emoção negativa. Então, essa interpretação secundária também daquela emoção piora. Então, quando a gente pensa no modelo cognitivo, no trabalho da terapia cognitivo-comportamental, o trabalho em cima dos pensamentos automáticos disfuncionais é essencial neste processo ali do paciente. Então, agora eu queria abrir um pouco para o Gerson falar um pouquinho sobre isso, né? Então, entendendo um pouco da TCC, a forma que a gente vai trabalhar com as emoções, uma das formas que a gente trabalha com a regulação emocional é entendendo o que gera essas emoções disfuncionais. Então, a gente trabalhando nessa questão no que vem, no estímulo, né, anterior àquela emoção, eu não estou falando do estímulo ambiental, mas sim do estímulo aí da interpretação, né, da cognição. Quando a gente trabalha com isso, a gente acaba afetando as emoções e de uma maneira mais positiva, né? Exatamente. É por isso que a pessoa ela tem que entender exatamente isso, como que o modelo cognitivo nas regulações emocionais ele funciona, né? Então, ele entender isso é o primeiro passo para ele agir diante das situações que são gatilhantes, né? Todo mundo vai passar por, que nem você falou,
todo mundo vai ter uma situação disfuncional ali, o cara vai ter um medo, o cara vai sentir prazer, raiva, alegria, e isso atribui um conjunto de sensações objetivas, né, que é inerente ao organismo, mas também subjetivas, aquele condicionamento, né? Então o camarada, ele condiciona até mesmo as reações físicas que ele tem, né? As emoções, elas vão refletir essa capacidade que o organismo, né, a pessoa, ela tem para interpretar os eventos também. E aí Tipo, ele aprende, né, a reagir dessa exatamente, forma, né? exatamente. E esse aprendizado que vai influenciar nos comportamentos, né? Então, assim, quando a gente para pensar no contexto evolutivo, a gente tem, que nem você falou, evolução primária, ali, que vai corresponder à sobrevivência, né? Então, o cara tem que sentir medo. Por exemplo, a criança não aprende a ter medo, vamos dizer assim, né? O bebê, quando é bebê. Certo. Ele vai ter medo ali, porque ele vai ter que sobreviver, né? É como a gente fala lá no Pavlov, né? Inato. E assim, é necessário que uma situação atente contra aquela integridade, né, do indivíduo, do organismo, para que aquela emoção venha. Mas essas emoções, elas também podem ser condicionadas em memórias. Lá a gente vai lá para a amígdala cerebral, que é a parte não só de emoção, que é aquela fuga, que é o cara que tem medo do cara vai vazar, o cara vai ter uma reação, mas também essa regulação da memória emocional que ela tem. E aí, muitas vezes, desregulado, essa memória emocional vai ser usada para avaliar uma situação de uma forma disfuncional. Principalmente na ideia de que, às vezes, quando foi criado, né, essa memória ou essas coisas assim, fazia sentido naquela época, né? Igual quando na formação das nossas crenças, né? A respeito de nós mesmos, do mundo, das pessoas, né? Que faz sentido naquele momento, naquela formação, que leva a gente a se comportar de uma maneira que não vai nos prejudicar e que vai ser positivo de alguma forma. Só que aí é o que você está falando, quando essa resposta está presente em um momento que não faz mais sentido, é aí que a gente considera que está desregulado. Porque é isso, o problema não é sentir ansiedade, o problema não é sentir tristeza ou sentir raiva. O problema é sentir essas emoções em situações que não tem nada a ver, que não faz sentido, não faz lógica sentir essas emoções, ou quando essas emoções são tão intensas que impedem o sujeito de agir de acordo com os seus valores, com seus objetivos naquela determinada situação, né? Sim. Ainda mais quando o camarada tem comportamento compulsivo e impulsivo, né, cara? Certo. Aí, por quê? Compulsivo e impulsivo. O cara tem uma recompensa daquilo. O cara tem dopamina, né? Se bem que a dopamina, ela não é, vamos dizer assim, recompensa necessariamente, mas o cérebro, ele transmite ali a dopamina para você fazer as coisas. E se você tem uma associação de memória que ativa mecanismos responsáveis por motivação, recompensa, e aí medo tudo junto, sim, aí o cara vai ter aversão. E essa aversão vai ter essa parte não só condicionada, mas que vai levar ele ter a memória junto com a sensação física. E leva ao reforçamento cognitivo, né? De que aquilo é ruim. Porque também se eu tenho uma experiência passada, né? Uma experiência que me trouxe uma emoção muito forte, negativa, aí no passado, eu crio essas associações também. E aí entra numa questão de uma situação futura parecida, eu vou me lembrar de como eu me reagi e aí eu começo a temer, né? Essas situações relacionadas e tudo mais. Claro que a nossa cabeça ela tem a capacidade, né, de exagerar as coisas, as consequências das situações, como até uma forma de proteção, né? Então, assim, se eu vejo uma maçã ali para pegar e tem uma cobra ao lado dessa maçã,
eu preciso ter a capacidade cognitiva de catastrofizar até certo ponto, de que se eu for pegar aquela maçã sem nenhuma estratégia diferente, aquela cobra vai me picar e eu posso morrer. Então isso é funcional, né? O problema é quando não existe essa cobra, né? Essa cobra é imaginária e aí eu acabo realmente exagerando, né? Então, Daí o cérebro, ele fazendo o seguinte, ó, se você colocar a mão aí, velho, você tá lascado, bicho. sim, Tá exatamente. ferrado. Por quê? Porque essa evitação, o cérebro funcional, ele busca criar essa situação mais benéfica para o nosso organismo. É que nem você falou. Sim, Tá? E aí, criando essa situação mais benéfica, aí vem o quê? Vem a evitação. Ó, colocar a mão aqui sim. colocar a mão na maçã aqui e vem uma urutu cruzeiro, aí ferrou, velho. Não sei o que é isso. Urutu cruzeiro é uma cobra, É uma marca de cobra? é uma marca de cobra. Não é que uma vez uma desceu aqui em casa, cara. Aí Uma vez eu quase. corri de uma cobra coral. Você tá louco, Diego. Mas é que tem a coral falsa. Eu não sabia se era verdadeiro ou falso. Sei que eu vi ela no meu pé e saí correndo. No pé. Você tá louco, cara. Você tá louco, não. Aí, evitação. Você vai lá e fala, dona cobra, deixa eu ver se você é Sim. falso ou se é verdadeiro. Eu sou falso. Então, Passa aqui no meu braço. Você é louco, cara? exatamente. Não. E aí o cérebro ele faz o quê? Ele cria a situação para autopreservação, que é o que nossos ancestrais eles faziam. Então, Sim, ou sentia raiva, sentia medo, e isso ao longo da evolução foi o que salvou a vida desse povo aí, certo. entendeu? E aí, Exatamente. salvando a vida desse povo, esse aprendizado foi passado através, até tem pesquisas em neurociência que fala isso, né? A estrutura da amígdala ali, você vê uma pessoa muito mais ansiosa, se pega a história de vida do pai, da mãe, sei lá, o pai e a mãe sofreram alguma coisa Certo. e geneticamente ela pode ter comportamentos e reações semelhantes a dos pais. Então a gente Certo. pensa assim, evolutivamente, essas características emocionais elas são passadas para preservar Certo. o gene, né? Para preservar assim A espécie, né? a espécie, Sim. exatamente. E é uma coisa onde a emoção ela tem esse papel realmente de intensificar as coisas. Então, o exemplo que eu dei da cobra coral ali, né? Como estava em um ambiente ali onde era uma praia, né? E tinha um matinho assim ali do lado. Você tá doido. Como foi uma emoção muito intensa, né? Então eu posso criar essa associação na minha cabeça onde matinhos ali e tal pode ser um lugar perigoso, né? É Então isso assim, aí. beleza, e cria realmente essa memória, matinhos igual perigo. Qual que é o problema aí, né? Então assim, por um lado isso é positivo, porque toda vez que eu ver um matinho ali numa situação parecida, eu vou, cara, pode ter uma cobra aqui, né? E aí eu vou desenvolver estratégias para lidar com isso. O Uhum. problema é quando eu, cara, vejo o matinho, falo, pode ter uma cobra aqui. Fico ansioso, começo a responder de maneira relacionada a essa ansiedade, ou pensar, ai meu Deus do céu, sentir a ansiedade é terrível, ai vou morrer, ai eu não vou dar conta. Então isso é uma coisa negativa que pode acontecer. Uhum. Ou eu pensar, ai meu Deus do céu, pode ter uma cobra ali, eu não vou entrar de maneira alguma, eu não vou fazer isso. E isso me impedia, às vezes, que nem eu falei, numa praia, às vezes me impedia de curtir com a minha família, me impedir de ter um momento de lazer, de prazer, que às vezes envolve a minha meta ou que eu valorizo. Então, num primeiro momento, é positiva a intensidade da emoção, porque realmente reforça criar essa memória. Por exemplo, eu tenho essa memória, né, da É. cobra, por exemplo. Então a emoção intensa reforça isso, né? A gente tem essa ligação de ligar, né, a memórias. Quando tem uma emoção muito intensa, isso reforça, né, ela fica muito mais, É eu ia o falar item. impregnada, mas não sei, tipo É, estampada, sei é, lá, assim. vamos dizer assim, A gente fala print, né, tipo impressa, isso, né, isso. impressa assim, Fica né, aquele print ali. imprint, né. É o que a gente fala, eles falam em neurociência que você tem um item a ser lembrado, né? Certo. E esse item, ele fortalece a memória.
Você vai lá, eu tô aqui na praia de boa, aqui e tal. Eu vi um matinho. Ih, rapaz. Malandro. O Orochimaru tá ali. Então, A cobrinha tá ali. E aí você não vai. Aí esse item que ele reforça as experiências anteriores. sim. Que foi? Que foi, Diego? Eu falei do Orochimaru. Ai, não lembro. É que o Orochimaru, ele vai te comer. Esse é o problema. É que O engolir, Orochimaru né? come as pessoas, não come? O Orochimaru? Ele come, ele engole Ele os caras, não mano, ele engole? engole. Ele entra no corpo dos outros. E a cobrinha tá ali, o cara vai falar, Sim. não posso entrar aí, senão eu vou ser picado. Então, exatamente. Corta essa parte, pelo amor de Deus. Não, corta não, vai ficar. Não? Uma brincadeira, hein, se não for cortado. Vai, Diego. Mas enfim, então tem essa questão, né? Justamente que a memória, então ela reforça isso com a emoção. Então a emoção, ela tem realmente essa função, né? E aí as nossas interpretações, principalmente interpretações de situações que se ligam a situações passadas, sejam situações que nem o Gerson falou, que às vezes são questões evolutivas, genéticas, assim, que às vezes a gente não necessariamente tem uma memória daquilo, né? Sejam situações realmente que a gente passou, né, durante a nossa vida, então se associa, aí gera aquela emoção. Pense em um relacionamento, né? Então eu me sinto abandonado, eu não me sinto amado pela minha mãe, pelo meu pai, de certo modo. Aí eu passo por uma situação com uma outra pessoa onde aquilo se assemelha Isso. àquela situação de abandono, de não reconhecimento, de rejeição. Isso me traz aquela emoção parecida, né, com aquilo. E aí, se eu não sei regular essa emoção, eu posso agir de maneira bem disfuncional. O trabalho aí é aprender, seja no pensamento anterior, eu saber entender que são coisas diferentes, é entender se realmente a pessoa, cara, a pessoa realmente está me rejeitando, faz sentido, tem lógica, não sei o quê. Daí é o pensamento novamente que vem antes da emoção e o pensamento depois. Eu não consigo lidar com essa emoção, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu vou ser impulsivo, eu vou brigar, eu vou xingar, eu vou ser agressivo, né? Então pensa uma pessoa, um borderline, por exemplo, né, que age de maneira extremamente impulsiva. Então a regulação emocional, quando a gente pensa na TCC, ela pode ser feita antes da emoção, como também depois daquela emoção, né? Então essa é uma forma de entender como que a emoção ela pode ser tão intensa. Quando criamos associações com situações do passado que foram muito intensas, que naquele momento nós éramos muito desamparados, principalmente como criança. Cara, criança é totalmente desamparada, né? A gente não tem nenhum recurso para lidar com as coisas. Por isso que traumas infantis são tão fortes. E aí o trabalho é entender que, cara, no passado é passado. Você era uma criança e você não sabia lidar. Hoje você sabe. Hoje você consegue. Então esse é uma questão. E por isso que lá na plataforma, né, da imunidade mental, a gente tenta trabalhar muito com isso, né? A pessoa entender muito bem os valores delas atuais, que ela quer mudar na vida dela hoje e realizar mudanças hoje na vida dela. Exato. Identificando seus pensamentos disfuncionais, as suas respostas, os seus comportamentos de segurança que reforçam toda essa emoção aí, no caso negativa, né? Sim, e lá também a gente fala como que o seu cérebro funciona, você entender o jeito que o camarada, a pessoa tem que fazer certo ali, né? Porque não adianta nada a gente falar aqui, porque funciona assim, sabe, tal. Lá nós mostramos como é que o negócio funciona, como é que o comportamento é alterado e tudo mais, como que você, lembrando de memórias mais funcionais, por mais que elas sejam condicionadas a você lembrar de situações aversivas, a pessoa também tem situações boas, né? Certo. Cara que, vamos falar aqui de um cara que investiu em alguma coisa e aí não teve o retorno que ele queria. Certo. Né? Na verdade, ele não teve o retorno que ele queria, um milionário! Mano, tô rica!
Pronto. E aí o que acontece? Não cai aquele dinheiro que ele queria. E aí? É um condicionamento, ele vai lembrar daquela situação, ainda mais se ele gastou muito com aquilo, né? Se ele investiu muito naquilo, vai lembrar daquilo. E ele pode falar assim, cara, deixa quieto, nunca mais na minha vida eu vou investir em bolsa de valor, em CDB, CDI. Isso traz até mesmo para a questão da bets. Exato. Né? As apostas. Exatamente. Né? Porque eu investi uma vez, ganhei, cara, aquela sensação, ela é tão positiva que às vezes remete a outras de vencer, de conquista e não sei o que, e ainda mais olha o que eu posso fazer com esse dinheiro, aí vem a projeção futura do potencial, né? Isso também é uma capacidade nossa, né, do ser humano, essa questão de projeção. Isso leva, né, é igual o negócio da maçã da cobra, né? Então eu tenho uma projeção do que pode acontecer se eu for pegar a maçã com a cobra ali, né? Posso ser picado. Então essa projeção futura também, cara, o meu potencial de ganho que eu posso fazer lá, isso vai me levar a ter comportamentos. Aí na questão da bets é tipo isso. Exato. E aí vai me mantendo. Isso que é interessante, né? Você pode desregular antes ou na projeção. Sim. Também. Você pode desregular antes, sentindo, cara, eu acho que acho que não vai dar certo e tal, ou projetando aquela ansiedade ali, que é, né, que é uma relação que tem. Sim. E aí, não, vou colocar aqui 30k, que isso vai me gerar 190, aí o cara perde 40k, que foi mais 10 do empréstimo por agiota que ele fez. Certo. E aí desregula ainda mais. Sim, exatamente. E é curioso, né? Porque isso não cria a aversão, né, ao jogo, né? Esse é o grande problema, né? Porque no primeiro momento, baseado no que a gente tá falando, né, a gente poderia criar aversão, né? Algumas pessoas criam, né? Só que nesse caso não cria nem em muitos casos, porque a pessoa fica, não, meu Deus do céu, eu preciso recuperar isso, como fazer para recuperar isso, né? Essa, na realidade, esse desespero de ter perdido influencia a levar. A versão é de não deixar de apostar, né? Isso. Não pode deixar de apostar, não, cara. Eu vou. É a única chance de eu conseguir recuperar, né? É isso aí. É a única chance que eu tenho que. E aí vira uma patologia. Sim. Exatamente. E é assim, a forma de, né, como a gente está falando, tem a reestruturação cognitiva, que é esse trabalho aí do questionamento desses pensamentos, dessas interpretações, a exposição controlada também, técnicas de relaxamento, tudo isso pode ajudar nessa questão da regulação emocional, porque quando eu me exponho a algo que me gera ansiedade, ou que me gera raiva, por exemplo, mas aí eu aprendo porque assim, né, a gente cria associação, pensando de uma maneira bem comportamental aqui, né? Então, associei que este estímulo me gera tal emoção. Então, toda vez que eu estou frente a esse estímulo, essa emoção é gerada. E aí, quando eu começo a me expor a essa situação e aprendo a regular minha emoção, então a diminuir essa ansiedade, essa raiva, com respiração, permanecendo ali, vendo que nada de ruim acontece. Resposta. Exatamente. Eu começo a aprender de maneira cognitiva e também neurológica, que, né, criando novas ligações, que, cara, perante essa situação aqui, eu não preciso mais me reagir com tanta intensidade emocional, principalmente negativa. Então aí começa a criar essa associação, onde essa situação não gera mais essa reação, ou talvez não uma reação tão intensa. Então isso é uma outra forma de trabalho também, que na verdade a gente faz em conjunto, porque isso acontece e aí a gente traz o cognitivo para bater no pau, né? Para chegar e falar assim, cara, tá vendo? Agora você tá na frente da situação, não tá mais reagindo dessa maneira e agora tá tudo bem, entendeu? E a pessoa reforça, olha só, agora eu consigo lidar com essa situação. Aí isso dá uma coisa, porque a linguagem, a pessoa reforçar essas questões reforça cada vez mais o resultado, né, dela. Sim, que nem você falou, muda também. É o que a gente falou na última, né? Que a neuroplasticidade, a mesma amígdala que faz o cara sentir aquela emoção ruim, intensa, quando você tem esse equilíbrio, essa exposição, você não responde
aquela exposição do jeito que você respondia, sei lá, ansiedade, 20 minutos, né? Que nem o pessoal Sim. fala. Aguenta aí 20 minutos. Você é recompensado porque nós buscamos evidências daquela situação. Aí, cara, o que você sentiu? Eu senti a mesma emoção ali, mas depois eu percebi que não aconteceu nada. E aí Certo. você vai regulando aquela emoção. Por quê? Porque o estímulo não mais é igual quando condicionado. Perfeito. E envolve justamente isso, essa questão da exposição, relaxamento, aceitar, né? Aprender a aceitar também a emoção, né? Aceitem as emoções. Isso. Porque é um negócio que o mais difícil, se o camarada entende que aquilo é disfuncional, está acontecendo na vida dele, mas ele precisa aceitar que ele tem aqueles pensamentos, que ele tem aquelas emoções, é um passo aí já estrondoso pro cara. Porque Certo. aceitando é como se o seu cérebro ele tivesse punindo aquelas linhas de ligação ali. Punindo, como assim punindo, né? Porque não está sendo recompensado. Não. Você, sei lá, você é um merda, você não sei o que e tal. Pô, cara, mas eu não sou um merda e tal. Tá, isso não é verdade, mas eu aceito que eu tenho esses pensamentos, porque a evidência é contrária. Mas Sim. o pensamento não faz sentido. Porque daí quando eu aceito, a emoção ela começa a ficar mais tranquila. E aí não esse imprint que a emoção, né, reforça ali naquele pensamento, acaba ficando mais fraco também, né? E aí perde essa força. Exatamente. E aí a Mila, de novo, ela vai entender que aquilo não é real. Sim. E aí eventos que se assemelham àquilo durante a regulação emocional vão ser evocados em memórias. Não, peraí. Eu já é que nem você tratar o cara com toque, né? Rapaz, eu tenho medo de fazer tal coisa, eu tenho medo de ser isso, de ser aquilo. Aí você trata naquele paciente, querendo ou não, é uma regulação emocional até o final, cara. Até o final, ele vai voltar a ter aqueles pensamentos, mas ele vai ter uma memória associativa que é: eu já passei por isso. Sim. E tá tudo bem ter E esse tá tudo pensamento. bem. E já era, velho. Já passei por isso, acabou, ó. Top. E aí Sim. muda novamente essa plasticidade. Porque o nosso cérebro, ele tá sempre mudando e o organismo como um todo, ele sempre vai fazer coisas para manter o camarada vivo. Sim. Ainda que seja desregulado essas coisas. Sim. E aí é onde o cara fica mais mal, né? Sim. Exatamente, né? Porque mantém vivo, mas é assim, não vivo da forma que ele gostaria, ou da forma Sobreviver. que. Né? E também que às vezes não tá de acordo com o momento da vida dele, assim, né? Também da história e tal, né? Exato. Do contexto. Exatamente. Tanto é que às vezes você pega pacientes, né? Que ele tem uma rigidez nessa alteração. Não sei se já deve ter pegado, né, assim, com Ok. certeza. O paciente que tem rigidez em aceitar. Sim. Aceitar o pensamento, aceitar. Por quê? Porque. E aí os estudos falam, né, que o cara sofreu tanta porrada, velho, tanto fatality emocional, que pro cérebro dele aquela é a verdade. Sim. E é uma verdade que não pode. Tem um termo, né, no pavloviano, que é o freezing, que é quando eles davam um choquinho ali no ratinho, e o ratinho condicionado, não tinha nada mais na caixinha lá, Certo. e aí ele olhava para a caixa e falava, né? Certo. E tinha um comportamento de freezing, né? De Certo. congelar. Mesmo você condicionando ele ainda ia gradativamente, mas tinha aquelas emoções no freeze. E você vê muita gente assim, Diegão.
Certo. Quanta pessoa que a gente vê que essa desregulagem emocional é tão grande que é que nem a história da cobra, né? Sim. Exatamente. Velho. E aí o cara congela. Existe uma memória, um condicionamento, existe um reforçamento dessa crença e ainda as ideias por trás que Sim. parasitam aí, né? Como a gente fala. Então. E aí é uma questão realmente muito importante esse entendimento, né? Porque é o que você falou, alguns pacientes, algumas pessoas acreditam, eu não quero nunca mais sentir ansiedade, nunca mais sentir raiva e tal. E o nosso trabalho é justamente mostrar que Exato. isso é impossível, né? Não é possível. E você, frente a mais variadas situações da sua vida, você vai ainda, né, ter uma resposta automática assim. A questão é com a prática, com o treino, essa resposta fica menos intensa. E isso facilita com que você haja de uma outra maneira, né? Uma maneira mais funcional, né? É pensar sobre a emoção sentida, né? Sim. E não reagir só pelo que sente. Exatamente. Eu gosto muito da TCC porque é disso. Tá bom, mano, você vai sentir, você vai pensar, mas qual que é o seu comportamento diante disso? Exatamente. Perfeito. E é isso mesmo, né? E a gente convida aí o pessoal a entrar lá na plataforma e praticar, né? Praticar justamente as estratégias que nós colocamos lá para toda essa avaliação dos seus pensamentos disfuncionais, os experimentos comportamentais para você realmente conseguir lidar com as suas dificuldades. E a gente tem um espaço justamente lá na nossa comunidade no WhatsApp para discutir essas questões e para você realmente conseguir se ajudar da melhor maneira possível, né? Então, participe, entre e coloque em prática tudo que a gente está ensinando lá, porque com certeza isso vai ajudar você a melhorar a sua vida, principalmente nessas questões aqui da regulação emocional que a gente está falando, né? Um reforçamento, né? Que aí você entrando lá, você vai ter esse reforçamento. Né? Então, troque ideia com o pessoal, e é isso aí. Sim, é isso. Mais alguma coisa? Você tem isso, Diego. Falar? É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que escutou aqui, né, ou assistiu, né, nosso podcast. A ideia é que a gente faça isso quinzenalmente, tá? Então espero que estejam gostando. Por favor, onde você estiver assistindo, seja no Spotify, seja no YouTube, comente. Tá? Então comente aí o que você está achando, o que você não está achando. Nossa, achei uma bosta, não gostei da cara do Gerson. Sei lá. Ou não gostei da piada, o Naruto é uma bosta. Não gostei, mas gostei, é legal, mas esse Gerson é esquisito, cara. Então, dele. Alguma coisa nesse sentido, então comente aí o que você está achando, o que você gostaria que a gente fizesse também de diferente ou coisas nesse sentido. A ideia é uma forma de a gente divulgar neurociência, terapia cognitivo-comportamental e também a nossa plataforma para justamente te ajudar com uma maior imunidade mental. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, um grande abraço aí para todos. Até a próxima. Fique bem. Mais.